Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 14 de abril. Um incêndio deixa mortos e feridos num abrigo para crianças e adolescentes no Recife. Policiais são flagrados agredindo pessoas na periferia de São Paulo. A justiça condena à prisão um homem que matou a ex-mulher em Belo Horizonte. E ainda, uma panela de pressão explode e uma família escapa por pouco em Goiás. Saiba como evitar esse tipo de acidente. E você vai ver a abertura de vagas na construção civil, um setor que cresceu nos últimos anos, e o retorno das brasileiras presas injustamente por tráfico na Alemanha. As etiquetas das malas delas tinham sido trocadas por bandidos no aeroporto de Guarulhos. Agora, no Brasil TV. Um incêndio num abrigo para crianças e adolescentes no Recife deixou mortos e feridos. Vizinhos disseram que os gritos das crianças pedindo ajuda começaram por volta das 2 horas da madrugada. Eu fiquei em pânico, escutando aquelas vozes gritando: socorro, não deixa eu morrer não. Arthur mora em frente ao abrigo Lar Paulo de Tarso, no Recife, e também ajudou no resgate de algumas crianças. Cortei a grade e a partir daí já tinha outros vizinhos que ajudaram a tirar essa criança, uns entraram na casa também e a gente foi conseguindo retirar uma boa parte das crianças e das pessoas, né? Uma foi uma vítima fatal, infelizmente. Imagens mostram o momento em que as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para controlar as chamas e socorrer as vítimas. 4 pessoas morreram, 3 crianças e uma funcionária do abrigo. Margarete da Silva tinha 62 anos. Era cuidadora e trabalhava no abrigo Paulo de Tarso há mais de uma década. Os feridos foram encaminhados a 3 unidades de saúde do Recife, alguns em situação grave. São 2 condições que têm um tratamento de longo prazo. Tanto a queimadura simples da pele, quanto, principalmente, mais grave, as queimaduras dos pulmões. O Lar Paulo de Tarso é uma ONG que abriga crianças e adolescentes em risco social. Eles foram encaminhados para cá pelos conselhos tutelares e pela Justiça. A organização cuida de crianças desde 1991. Eles brincavam aqui, iam lá para a porta de casa, subia nas árvores, a gente dava lanche. É muito triste. E você vai ver a atualização das informações desse caso logo mais no Jornal Nacional. A Polícia Militar de São Paulo afastou 2 PMs que agrediram pessoas durante uma abordagem na periferia da cidade de São Paulo. Câmeras gravaram imagens da violência policial. A abordagem violenta dos 2 policiais militares foi no dia 26 de março. Primeiro, um PM desce da viatura e começa a dar socos num homem que está na calçada. O outro PM chega e também agride o rapaz. Um dos policiais então vai até a viatura, pega um cacetete e bate mais ainda no homem. Neste momento, 3 motos se aproximam. Um dos PMs pega um pedaço de madeira e agride as 2 pessoas que estavam na primeira moto. O policial ainda arrasta o motociclista. Os outros motociclistas fogem. As agressões só param quando uma das vítimas entra na frente dos policiais. As agressões foram nesta rua, na zona sul de São Paulo. A primeira pessoa a ser espancada pelos policiais passava exatamente neste ponto. Nós conseguimos conversar com as 2 pessoas que estavam na moto. Marido e esposa contam que estavam voltando de uma festa de aniversário naquela madrugada. Quando a gente estava vindo, de repente, tinha uma viatura na nossa frente. Como a gente não deve, a gente vai passar pela viatura. Só que a gente já recebeu uma paulada. Ele bate no meu marido, eu vou pra frente dele e falo: não precisa disso. Eu sei os meus direitos, não precisa disso. Aí quando ele para, aí meu marido fala: liga pro advogado, liga pro meu advogado. Aí eu tento, vou pegar o celular pra ligar e ele vem tomar o celular da minha mão. Aí eu não deixo. E aí ele fala: você tá muito folgada, eu vou chamar uma feminina agora pra você. O motociclista contou que os policiais ainda apreenderam a moto e que foi ameaçado de prisão por desacato. Eu tava tranquilo, eu não devo nada, não tinha bebido, eu tava de boa. Porque no mínimo que eles tinham que fazer era me abordar, né? Perguntar alguma coisa. Aí ele falou assim que ia me levar preso.
A ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo disse que já instaurou o procedimento de apuração na Corregedoria da Polícia Militar. As próprias imagens que estão sendo divulgadas, elas falam por si só. Uma abordagem extremamente infeliz, uma abordagem totalmente descabida e totalmente fora dos padrões estabelecidos nos procedimentos operacionais padrão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um júri popular condenou a 24 anos de prisão um homem que matou a ex-companheira em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Gustavo Mendes foi julgado e condenado ontem em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, Fernanda Porto, tinha 27 anos quando foi assassinada por ele em outubro de 2021. Ela deixou 2 filhos pequenos e muita saudade em toda a família. A Fernanda era a luz onde ela passava. Nos últimos 3 anos, o Conselho Nacional de Justiça registrou um aumento expressivo nos julgamentos de feminicídio no país. Em 2020, quase 3.000 casos foram a júri popular. Em 2021, o número chegou a mais de 4.000. E no ano passado, apenas de janeiro a julho, foram 3.100 julgamentos. Esse painel pintado aqui na região leste de Belo Horizonte eternizou o sorriso da Esther, morta aos 20 anos pelo ex-namorado. Ele foi condenado a mais de 26 anos de prisão pelo assassinato e por tentar matar a mãe da jovem. O crime foi em março de 2020, o julgamento foi pouco mais de um ano depois, em julho de 2021. Thalisson Alves da Silva está preso. Em 2022, o Brasil bateu o recorde de feminicídios. 1.400 mulheres foram mortas por questão de gênero, uma a cada 6 horas, segundo o levantamento do G1 e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O julgamento célere, a punição, também dá o recado para toda a sociedade que nós não podemos tolerar essa violência. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar apreendeu quase 1 tonelada de cocaína. Diego Queiroz. Olá. Os policiais chegaram até o entorpecente depois de uma denúncia anônima. A informação era de que um carro estava descarregando drogas em um galpão que pertence a uma transportadora em um bairro aqui de Campo Grande. Ao chegarem no local, os policiais não encontraram suspeitos e nem o veículo citado pela pessoa que fez a denúncia, mas viram diversas caixas de papelão. Eram mais de 800 quilos de cocaína e 20 quilos de skunk, uma droga mais potente que a maconha. Além disso, os policiais apreenderam cartões de banco e dinheiro. Fizeram buscas na região, mas não encontraram nenhum suspeito de envolvimento nesse caso. As drogas foram apreendidas e serão incineradas. Diego Queiroz, para o Brasil TV. Um bandido em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, tentou assaltar um cliente que saiu de um banco e acabou baleando uma pessoa em situação de rua que morreu na hora. O corpo do homem, de aproximadamente 40 anos, foi trazido para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu ontem à noite. É mais uma vítima de tiroteio no meio da rua. Segundo a Polícia Militar, 2 bandidos numa moto tentaram assaltar uma pessoa que tinha acabado de sair dessa agência do Itaú, no centro de Belfor Roxo. O assalto aconteceu no início da tarde. Na hora do almoço, a gente sempre está almoçando na rua, fazendo alguma coisa. Então, teve uma senhorinha, né, que teve que deitar na calçada, uma correria, foi horrível. Um dos criminosos desceu da moto e abordou a vítima. De acordo com a PM, um soldado de folga, lotado no batalhão do município, viu toda a ação e tentou prender os ladrões. Ele correu atrás do bandido que estava fora da moto por essa rua, em frente à Praça Getúlio Vargas. Houve tiroteio. O Flávio trabalha numa loja de colchões bem em frente à praça e conta o medo que sentiu na hora da correria. Assustador, né? Pessoas que estavam transitando correram para dentro da loja para se esconder. Quando ele veio, que encostou aqui na parede, aparentemente a arma já não estava funcionando, não sei o que houve. A perseguição continuou por essa rua, conhecida aqui em Belfor Roxo como Rua do Meio. O homem baleado estava dormindo nesse colchão quando foi atingido. Ele trabalhava como catador de recicláveis, usando esse carrinho aqui. Mas quem passava pelo local no momento conta que foram muitos tiros. Ele não resistiu
e morreu na hora. Ele estava dormindo. Conforme ele escutou, se assustou com um tiro, ele foi baleado. Uma mulher morreu enquanto treinava numa academia de CrossFit na cidade goiana de Anápolis. A morte de Michele Gomes dos Santos, de 37 anos, só foi divulgada ontem pela academia onde ela malhava. Na foto, a mensagem: seu sorriso sempre estará em nossas lembranças. Michele passou mal na última terça-feira, quando praticava CrossFit em uma academia de Anápolis. Socorristas do SAMU ainda tentaram reanimar a Michele por cerca de 30 minutos, mas ela não resistiu. Só o laudo do Instituto Médico Legal vai poder identificar a causa da morte. E o caso dela não foi o único. Na última segunda-feira, uma jovem de 22 anos passou mal enquanto se exercitava em uma academia aqui de Anápolis. Ela chegou a desmaiar, bateu a cabeça e foi levada pelo Corpo de Bombeiros a um hospital aqui da cidade. Os dois casos chamam a atenção pela necessidade de passar por atendimento médico antes de iniciar qualquer atividade física. A Thalita não abre mão da musculação. Ela treina todos os dias. Mas antes de entrar para a vida fitness, passou por vários exames médicos. Já fiz antes mesmo de ingressar aqui na academia, porque é de suma importância que a gente saiba primeiro como está o nosso interior antes de querer colocar carga ali, querer já exercitar o corpo. No Brasil, segundo informações do Conselho de Educação Física, não há lei federal que regulamente a exigência de atestados médicos para se inscrever em uma academia. Mas esse médico cardiologista diz que uma consulta é essencial. Através dela, é possível identificar doenças no coração que são silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Toda atividade física desportiva é necessário que a pessoa, não o paciente, que a pessoa tenha uma avaliação independente da faixa etária. Uma avaliação médica, que pode ser feita pelo clínico geral ou por um cardiologista. Agentes de saúde batem de porta em porta na cidade mineira de Betim para orientarem moradores sobre a prevenção da dengue. A preocupação maior em Betim está dentro das casas dos moradores. É onde estão 96% dos focos do mosquito da dengue na cidade, segundo dados levantados pela prefeitura. É por isso que os agentes estão batendo de porta em porta. Eles orientam, jogam o larvicida se preciso, retiram objetos que possam acumular água e servir de berço para o Aedes aegypti. O terreno da casa do seu Benevides estava bem cuidado. Tem que cuidar e limpar tudo, cada um tem que fazer a sua parte. É importante nesse momento que cada um faça a sua parte, vistorie o seu quintal, qualquer local que possa acumular água, que assim a gente juntos nós vamos conseguir diminuir os índices que a gente tem no nosso município. O alerta em Betim vale para outras cidades mineiras. Segundo especialistas, o momento é mesmo para que todos se cuidem e procurem agir para evitar que o Aedes aegypti continue se reproduzindo e espalhando a dengue. Minas Gerais já tem este ano mais de 179 mil casos prováveis de dengue, 69 mil confirmados. A Tainara faz questão de receber os agentes de endemias. Ela é mãe de crianças pequenas e está atenta a tudo. Ela sabe que com a dengue não dá para brincar. É tanto que esse carrinho aqui de vez em quando entra água, nós vira ele. Os baldinhos das plantas a gente tá virando para não acontecer incidente de dengue. As obras no terreno onde ficava o aeroporto Carlos Prates, em Minas Gerais, devem começar em até 40 dias. A Guarda Municipal ainda faz a vigilância do terreno do aeroporto Carlos Prates. Pousos no local estão proibidos desde 1º de abril. A entrada aqui só é permitida para os donos de aviões que precisam ser retirados até o final de maio, quando terminam os 60 dias dados pela Agência Nacional de Aviação Civil.
Conforme portaria assinada pela ANAC de 31 de março, este prazo é para que sejam finalizadas as operações remanescentes, especialmente aquelas visando a retirada das aeronaves ainda presentes no sítio aeroportuário. Entre os moradores da região, o aeródromo sem atividades e vazio, depois de mais de 80 anos de uso, é um alívio. O que fizer, menos que seja um aeroporto ali, para mim tá ótimo. A desativação do aeroporto era um projeto antigo do governo federal. Foi oficializada pela primeira vez em janeiro de 2021, com publicação de uma portaria da Infraero, mas acabou sendo adiada por 2 vezes, até que foi estabelecido o prazo de 1º de abril deste ano para o encerramento definitivo das atividades. Isso aconteceu 20 dias depois que um avião de pequeno porte caiu e atingiu 2 casas no bairro Jardim Montanhês. O piloto morreu e a filha ficou gravemente ferida. Este não foi o único acidente envolvendo aeronaves que decolaram do aeródromo. Em 2019, foram mais 2 registros que deixaram 5 pessoas mortas. Este terreno onde funcionava o aeroporto Carlos Prates ainda pertence ao governo federal, mas está cedido à Prefeitura de Belo Horizonte pelos próximos 6 meses. Neste período, o executivo deve cuidar da segurança do local e também apresentar uma proposta de uso do espaço. O pré-projeto mostra que vão ser construídos parques, área de lazer, uma unidade de pronto atendimento e complexos esportivos, além de cerca de 2.000 casas populares. O prefeito disse que as primeiras intervenções devem acontecer já nos próximos 40 dias e que a população verá o resultado em até 6 anos. Mas os recursos ainda não estão garantidos. Com certeza esse virá do novo programa Minha Casa Minha Vida. Para motoristas, o trânsito é a grande preocupação. A gente já vê que o anel rodoviário já não dá conta do fluxo de carros, a nossa rua principal que também não dá conta do fluxo, então eu acredito que vai ficar um caos. A prefeitura diz que ainda será feito um estudo para garantir a mobilidade da região. Uma família de Goiás passou por um susto grande essa semana quando a panela de pressão explodiu na cozinha. Vamos ver como evitar esse tipo de acidente. Agora que o susto passou, Stephanie e Marcos dão detalhes do dia em que a panela de pressão explodiu na casa deles. No vídeo, dá pra ver Stephanie cozinhando carne e Wesley descascando batatas no sofá. Stephanie percebe que algo está errado, se afasta do fogão e é quando a panela explode. Tava com pressão normal, né? E aí do nada ela parou. E aí que eu avisei ela que tinha parado a pressão e ela foi lá verificar a válvula para ver realmente o que tinha acontecido. E aí ela já desligou o fogo. E aí que ela afastou, né, e falou que tava com um barulho estranho. E aí eu ia levantando para poder olhar a panela. A panela tinha sido comprada há apenas 3 meses. É por causa de situações como essas que a panela de pressão continua sendo o grande medo de muita gente na cozinha. O cuidado com ela deve ser redobrado primeiro com a forma de usar essa panela e depois com a manutenção dela. Primeiramente, você nunca deve tentar acelerar a retirada da pressão dela colocando a panela embaixo de água corrente. Isso aí pode danificar os componentes da panela e até mesmo causar um acidente maior. A panela ela tem que ser manutenida diariamente, né, com a limpeza correta. Os orifícios de saída de ar dela, tanto do pino como da válvula de controle, eles devem estar desobstruídos para que a panela possa funcionar corretamente e não causar nenhum acidente. Você também tem que estar observando a borracha de vedação da tampa, que ela não tem nenhum sinal de desgaste, ela tem que estar íntegra, não pode estar desmanchando ou ressecada. Isso aí também pode comprometer a segurança do funcionamento da panela. A seguir, o alívio para as brasileiras que passaram mais de um mês presas na Alemanha. Elas são inocentes e voltaram para casa. Temporais em Mato Grosso do Sul estão provocando estragos em vários municípios. Andrew Franciscon.
A chuva que chegou em Mato Grosso do Sul veio forte nas últimas horas. Dados oficiais mostram que algumas cidades tiveram registros que passaram dos 20 milímetros. Bataguaçu teve uma das situações mais críticas aqui do estado. Por lá foram registrados quase 40 milímetros de chuva em pouco tempo. E os ventos foram tão fortes que conseguiram arrancar parte da estrutura de um posto de combustíveis. Um posto da Polícia Rodoviária Federal também ficou danificado. Essa chuvarada toda está associada a um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul e uma frente fria. E as próximas horas, os próximos dias, eles devem ser marcados ainda pela chuva que chega no estado. Um pouco menos para o sábado, mas no domingo elas voltam a ganhar força por conta de um novo sistema de baixa pressão que está em formação no Paraguai. Andrew Francescon, para o Brasil TV. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção apontam o crescimento do setor de construção civil. A Patrícia Falkowski mostra a situação em São Paulo. Nos primeiros 2 meses do ano, a construção civil gerou 21.752 novos empregos diretos no estado. Só na capital foram 9.611. E a cada obra como esta, inúmeros postos de trabalho são gerados. Aqui, por exemplo, 150 pessoas foram contratadas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados este mês pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que fez um relatório sobre o desempenho econômico do setor, que cresceu quase 7% em 2022. Os números do início deste ano mostram uma retração nas contratações do setor, tanto no estado quanto na capital, em comparação com os anos anteriores. A economista-chefe da Câmara da Construção Civil explicou que os dados ainda são positivos, mesmo com menos oferta de vagas. Os últimos 2 anos foram patamares recordes. Então, a importância é que ele continua com números positivos. Só que ele está comparado com bases recordes de números que foram recordes nos últimos 2 anos, em função de um crescimento muito acentuado do setor da construção. O professor da Fundação Getúlio Vargas acredita que a construção civil vai continuar crescendo, mas num ritmo mais lento. Primeiro porque a gente já passou do melhor momento de recuperação do mercado de trabalho e da economia. Devemos ter um crescimento mais baixo em 2023 e também porque as taxas de juros subiram desde o começo do ano passado, o que vai passar a interferir nos novos projetos nos próximos meses. Para quem não pode ficar parado, cada canteiro de obra é uma boa oportunidade. Eu tenho coragem de trabalhar aqui, não falta emprego não. Você está sempre trabalhando. 24 horas, se quiser. O IBGE divulgou hoje que o setor de serviços teve uma queda de 3,1% em janeiro, na comparação com dezembro. O último mês do ano tinha demonstrado o oposto, um crescimento nessa mesma faixa, com 2,9%. Já o acumulado em 12 meses é positivo, a alta é de 8%. E nós encerramos o Brasil TV de hoje com uma notícia boa do retorno das brasileiras que tinham sido presas injustamente na Alemanha. Elas já estão em casa e o Honório Jacometto conta essa história. A Kátina e a Jeane chegaram aqui em Goiânia por volta de 9h30 da manhã de hoje. Elas desceram numa área reservada do aeroporto, sem contato com a imprensa, e foram direto para casa para serem acolhidas, abraçadas pelos parentes e também pelos amigos mais próximos. Elas estão bastante abaladas emocionalmente, estão sem dormir direito, elas estão sem acesso ao celular, às redes sociais, justamente para tentar relaxar nesses próximos dias. Para relembrar essa história, as duas iam de férias para a Europa. No dia 5 de março, acabaram sendo presas durante uma escala em Frankfurt, na Alemanha. Isso porque a polícia alemã encontrou 2 malas com 40 quilos de cocaína e que estavam com as etiquetas com os nomes delas. Mas a Polícia Federal aqui do Brasil descobriu que elas tinham sido vítimas de uma quadrilha de tráfico de drogas que opera dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Depois que o promotor público recebeu essas imagens e o relatório das investigações da PF do Brasil, ele decidiu imediatamente pela liberdade delas. Isso aconteceu na terça-feira. Hoje, quando fizeram uma escala em São Paulo, Kátina e Jeane comentaram sobre este caso. Nós fomos presas de forma muito injusta,
pagando já, né, por 38 dias um crime que não nos pertence. Nós gostaríamos de fazer um agradecimento aqui a todos os envolvidos que trabalharam juntos para mandar todas as provas para a polícia alemã, para o governo alemão. Nós sabemos que o envio desses vídeos foram fundamentais para a nossa liberdade. Sem ele, provavelmente, nós iríamos pagar por um crime que nós não cometemos. O Ministério Público Federal de Guarulhos abriu um inquérito para apurar possíveis danos causados à sociedade brasileira por conta das falhas que acontecem dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Nesse aeroporto, de 2020 para cá, ou seja, nos últimos 3 anos, mais de 100 funcionários foram presos, suspeitos de envolvimento em crimes. O Brasil TV termina aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite e um fim de semana melhor ainda.